pastor Isaías. Nós congregamos ali, eu e essa princesa bonita que está aqui, ó, na minha frente. Amém? Aleluia. Estamos aqui debaixo da bênção dele, tá? Aleluia. E eu creio, aleluia, que muitas das vezes as coisas não dão certo na nossa vida, porque, aleluias, tem hora que Deus quer falar, não é com todos. Amém? E eu creio que Ele quer falar com esses que estão aqui. Amém? Nesse culto de varões, como foi falado, eram muitos. Mas a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é verdade? A palavra de Deus diz que aquele que persevera até o fim, esse herdará o galardão. Mas eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, se encontra no livro de 2 Timóteo, aleluia, capítulo 4, glória a Deus, no versículo 1, vamos ler até alguns versículos, amém? Aquele que encontrar, diga glória a Deus, amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Aleluia. Que pregues a palavra, isto é tempo e fora do tempo. Redargua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Amém? Glória a Deus. Versículo 6. Aleluia. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Soberano Deus, Pai Santo, Pai amado, aqui nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Todo-Poderoso. Pai querido e Pai Santo, toma agora, Senhor, a minha vida em Tuas mãos, me ensina, Senhor, Pai, a passar essa palavra para Ti, para a Tua igreja, Pai. Me dá sabedoria, Pai querido e Pai Santo, do que Tu queres falar com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, já Te agradecemos. Amém? Sempre glorificando o Senhor. Mas essa palavra Deus tem me dado há muito tempo e eu gostaria de falar a respeito de algo muito importante. Aleluia. Nós estamos num culto de varões, né? Aleluia. E a primeira coisa que eu quero perguntar para a igreja: você tem guardado o que Deus te deu? Você tem zelado do que Deus te deu? Aleluias. Para que você entenda essa palavra, eu quero voltar lá no começo, no livro de Gênesis, quando o Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele cria o homem, e cria o Éden, o jardim, e Ele coloca Adão no jardim, e deixa Adão à vontade com os animais. A palavra vai dizer que Deus, Ele olha para Adão e vê Adão só. E chega certo momento que Ele fala: eu vou criar uma adjuntora para Adão. E Ele fala que cai um sono profundo sobre Adão. E da costela de Adão Ele tira e faz uma varoa. E quando Adão acorda, está ali aquela linda mulher. Eu creio que era linda, porque Deus sempre faz as coisas bonitas. E entrega para Adão. Mas eu vejo algo interessante, porque
Eva, ela cai perante a serpente. Irmão, o que você quer dizer com isso? O que você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar na responsabilidade das coisas que Deus coloca na minha e na tua mão. Aleluia. Eu quero chegar, aleluia, se Adão, ele tivesse tomado de conta, em vez de achar só que era só a sua varoa, a sua companheira, eu creio que Deus, quando entregou para Adão, ele deve ter falado para Adão, Adão, ó, eu estou te entregando uma responsabilidade. Por quê? Porque ali nasceu o primeiro casal, ali começa a família, e o foco, a igreja, começa, a base da igreja é a família. Tanto que a palavra fala que aquele que não cuida da tua casa, não tem zelo pela tua casa, não tem como fazer a obra de Deus. E nós estamos num culto de varões. E eu trouxe essa palavra de Paulo por quê? Porque foi um homem que pegou e zelou do que Deus colocou na mão dele. Se nós for ver a vida de Paulo, anteriormente Saulo, era um homem que vivia perseguindo a igreja. Só que também era um homem muito inteligente, muito sábio nas palavras. Um homem que foi firmado nos pés de um professor muito inteligente. E Saulo, ele tinha essa inteligência, ele tinha essa sabedoria, mas faltava algo em Saulo. E Jesus já sabia o que faltava em Saulo. Quando ele vai no caminho de Damasco, que tem o verdadeiro encontro com Jesus, com Deus, ali Deus entregava a Saulo o que estava faltando. Eu vejo que Jesus via que Saulo tinha a inteligência do homem, a sabedoria do homem, mas faltava a sabedoria do alto. Faltava o revestimento do alto sobre a vida de Saulo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus escolheu ele para pregar entre os gentios, entre os príncipes e os reis. E o único naquela época que tinha essa capacidade de chegar até os príncipes e os reis era Saulo. Pedro não podia, que era bruto, não tinha muito conhecimento. Os outros discípulos também não podiam, mas Saulo podia. Porque ele tinha uma certa sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha entrosamento. E a palavra de Deus diz que quando ele tem o verdadeiro encontro com Deus, que ele vai para a cidade, à direita, e ali começa a orar. E Deus levanta Ananias para ir até Saulo e orar por ele. A palavra de Deus diz que quando Ananias ora, as escamas dos olhos de Saulo caem. Aleluia. E imediatamente ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sabedoria que estava faltando em Saulo chega. E ali Deus entrega um compromisso para Paulo. E é dessa responsabilidade que eu quero falar. A responsabilidade que Deus coloca na tua mão. Seja ela qual for, o que você está fazendo dela? Você agarrou ela firme? E a palavra de Deus fala que Saulo, ele começa a fazer suas viagens missionárias. Fazer aquilo que estava planejado na vida dele. E até os príncipes, e até os reis. E certa feita ele chega e encontra esse jovem. Timóteo. E ali Saulo abraça. Ele chama a responsabilidade para ele e começa a doutrinar esse jovem. Até um ponto dele chegar a entregar uma igreja na mão de um jovem, pastor Caim. Ali ele passa uma outra responsabilidade para Timóteo. O que Deus passou na tua mão? O que Deus entregou na tua mão? Que chamado é o teu? Você está, aleluia, fazendo o chamado que Deus te deu?
Você está honrando o chamado que Deus te deu? Ou você está igual a Adão? Recebeu, mas deixou de lado. Recebeu, mas não cuidou. Porque se Adão tivesse cuidado de Eva, eu tenho certeza que se Adão tivesse do lado de Eva na hora da tentação, ela não teria caído. Ela não teria caído. Paulo, ele nunca parou a obra que Deus colocou na mão dele. Paulo, ele sempre estava à frente da obra missionária. Ele não parava. Ele ia para o canto, Deus dava uma visão para ele, vai para lá, Paulo ia para lá. E ele chega até esse ponto aqui, já no final da carreira dele. Na segunda carta aos Timóteo, onde Timóteo estava dirigindo uma igreja, aleluia, em Efésios. E ele preocupado com aquela responsabilidade que Deus tinha colocado na mão dele, que era Timóteo. Um jovem, pastoreando uma igreja onde tinha muito naquela época. Pessoas que não seguiam as doutrinas. Pessoas, como a palavra fala, querendo deturbar o evangelho, a palavra de Deus. E Paulo chega para Timóteo e começa a alertar ele a respeito do que viria a acontecer. Deus anda alertando a igreja direto do que vem acontecer, do que vai acontecer nessas épocas que nós estamos hoje. O problema é que aqueles que receberam o chamado estão virando as costas. Aqueles que receberam o chamado, aquele que Deus colocou na mão dele, estão querendo largar. Paulo fala, combati o bom combate. Hoje em dia, antes de começar o combate, o pessoal já estão deixando de lado. Já estão guardando a fé. E nós precisamos entender algo. Que nós só vamos chegar, só vamos receber o galardão, como foi falado aqui, se nós perseverar até o fim. Ele chega para Timóteo e fala, Timóteo, presta atenção numa coisa. Olha, o tempo já não está como antes. Pessoas vão chegar com falsas doutrinas. Pessoas vão fazer as suas próprias doutrinas. Para afastar o povo da fé. Quantas doutrinas vocês não estão vendo dentro das igrejas? Deixando de seguir a doutrina de Deus para seguir a doutrina do homem. Homens que pregam o que querem e esquecem de pregar a sã palavra. Igrejas que hoje em dia pregam chaves de carro, chaves de apartamento, chave disso, chave daquilo, mas esquece de pregar a cruz, o arrependimento, a salvação. E é nisso que Paulo estava alertando Timóteo, o filho dele na fé, a responsabilidade que ele tinha de não perder a sã doutrina, de alertar a igreja de Timóteo, que Timóteo cuidava, alertar a igreja, porque viriam pessoas para desviar o povo da sã doutrina. Quantos não estão desviados hoje, fora das igrejas, devido a ouvir fábulas, devido a ouvir o que o homem quer e não o que Deus fala. Nós estamos num culto de varão.
E quando eu trouxe a respeito, aleluia, de Adão e Eva, porque ali foi o primeiro fundamento da família. E a família é a base da igreja. Se o pastor Cairo não estiver bem em casa, a igreja não vai estar bem, ele não vai estar bem na igreja. Por isso nós temos que estar atento ao que está acontecendo nos dias de hoje. Mas Paulo, ele teve o zelo de estar sempre alertando a Timóteo e a outros que estavam com ele, escrevendo cartas a respeito da obra, a respeito do que Deus estava fazendo e do que havia de vir sobre a igreja naquela época. Hoje não está diferente, hoje tem pastores alertando o povo, cada pregação é um alerta, avisando, olha, cuida do que Deus te deu, zela do que Deus te deu, você que louva, cuide do dom que Deus te entregou no louvor. Você que ministra a palavra, busca de Deus a sabedoria para pregar a palavra. Você que ora, desça mais, interceda, zele do dom que Deus te deu. Porque a palavra de Deus fala, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. Pessoas se esfriando na obra de Deus, largando o arado. Eliseu, quando Elias foi atrás de Eliseu estava lavando a terra com a junta de boi. Elias joga a capa. Eliseu sai correndo e fala: ei, espera aí, deixa eu ir aqui e já eu volto. Elias falou: o que tenho eu contigo? Ele estava falando: não fui eu que te chamei, quem te chamou foi Deus. Ele: espera aí que eu vou. Voltou lá, matou os boi, pegou a ferramenta que era de madeira, fez um fogo, fez churrasco para todo mundo. E atrás de Elias. Por que ele fez isso? Para não voltar atrás. Porque se ele voltasse atrás, ele ia voltar a fazer o que ele fazia antes. Nós temos que largar para trás o que ficou e seguir em frente com aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós temos que perseverar. Mas a igreja está pouca, tem poucas pessoas. Mas foi essas que Deus escolheu para estar aqui. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus escolheu para dar continuidade na obra. Podia ter 18 varão, hoje tem 5, mas esses 5 que Deus escolheu. Deus não quer quantidade. Deus quer pessoas capacitadas para fazer a obra. Por isso que ele diz, a palavra diz que é porque ele fez o que tinha que ser feito. Muitas das vezes a pessoa vê a coisa difícil, quer passar para outro. Quer passar a responsabilidade para outro. E não é assim. Quando Deus entrega algo na tua mão, é você que tem que fazer. Lembra da mulher sunamita? Quando o filho morreu? Que ela foi até Eliseu. Eliseu manda, quando vê ela de longe, vê a mulher vindo, manda o seu servo. Vai lá e vê o que está acontecendo. Ele chega: vai bem com o seu marido? Vai bem. Vai bem com a senhora? Vai bem. Vai bem com o seu filho? Vai bem. Até ela chegar no pé de Eliseu e perguntar: eu te pedi um filho? Aí Eliseu
pega o cajado dele e entrega na mão de quem? De Geazi. Vai lá. Não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, vai lá e toca no menino. Geazi vai todo fogoso. Ô, glória, estou com cajado. Coloca no menino, não acontece nada. Volta lá e ó, não aconteceu nada não. Aí Eliseu vai lá e faz a obra acontecer. Por quê? Que tinha que ser Eliseu. O que Deus tinha colocado era na mão de Eliseu, não era na mão de Geazi. O que Deus coloca na mão da senhora não é a outra pessoa que tem que fazer, é a senhora. O que Deus coloca na mão do varão, é o varão que tem que fazer. Não queira passar para outro. Não, o outro vai me substituir, não vai. Deus vai te cobrar. Então zele daquilo que Deus colocou na tua mão. Faça com perfeição aquilo que Deus colocou na tua mão. Tenha cuidado. Porque você é a base da igreja. Cada um daqui que estão aqui é um pilar dessa igreja. E se um pilar trincar ou quebrar, toda a igreja vai padecer. Sabe por quê? Porque se faltar o levita, o grupo de louvor vai padecer. Se faltar o presbítero, o evangelista, o grupo de missão vai padecer. Se faltar a mulher que ora, o grupo de oração, de intercessão, vai falhar. Então é uma catraca. Cada um tem algo. Deus entregou no pastor Caio o dom de pastorear, de cuidar, de zelar pelo rebanho. A obrigação dele é zelar pelo rebanho. De orar, de interceder, de buscar a que foi, a que está ferida, passar bálsamo. O que Deus colocou na mão dele foi o dom de tocar. Quando ele toca, o grupo de louvor começa a louvar, a unção cai. Desce o Espírito Santo de Deus. Então ele tem uma responsabilidade para cuidar. Deus colocou algo na mão dele e ele tem que cuidar daquilo. Grupo de varão não é diferente. São eles que apoiam o pastor. É o evangelista que vai para frente da obra. É o missionário que vai ajudar o evangelista. E assim por diante. É a esposa que vai estar do lado dele nas aflições. Família é a base da igreja. E a igreja é a cabeça, é de Cristo. É a obra de Cristo. Se você falhar com o seu compromisso, se você falhar com a sua obra, em vão foi a morte dele na cruz. Então, chame para você a responsabilidade. Ah, mas só tem eu para louvar. Amém. Você louva? Irmão, eu vou louvar um hino. Tu me ajuda tocando aí? Já não é mais um, é dois. Aí o baterista vê os dois e começa a tocar. Já não é dois, é três. Ela começa a louvar ali, começa a glorificar. Já é quatro. A igreja começa a sentir a presença de Deus e Deus derrama um som do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque juntou o corpo, um só corpo. Porque a igreja é isso, é um só corpo. É igual ao casamento, é um só corpo. Mas aqui Paulo já estava chegando no fim da carreira dele. Ele queria mostrar algo para Timóteo. Ele queria falar, ó Timóteo, dá continuidade. Quando, aleluia, ele fala, combati o bom combate,
Paulo estava descrevendo a sua vida cristã no seguinte termo: considerando a sua vida em Cristo Jesus como um bom combate, aleluia, ele estava, aleluia, dizendo: olha, eu lutei contra Satanás, eu lutei contra os falsos mestres, eu lutei contra o falso cristianismo, eu lutei contra o mundo lá fora, eu lutei contra tudo e contra todos, por causa do Evangelho. Eu estava falando: olha, eu não larguei o que Deus colocou na minha mão. Eu lutei contra Satanás. Eu sofri açoite. Eu fui preso, mas não larguei. Eu fui açoitado, mas não larguei a carreira. Eu combati o bom combate. Eu fui até o fim. Eu fui fiel até o fim. Nossa obrigação é ser fiel até o fim. Não importa a aflição que você vai passar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci, vós também vencerá. Vai vir as perseguições, principalmente jovem, igual ela aí, ó, no colégio. Tu é crente? Não, faz isso, não faça não. Fala: ó, parta de mim, Satanás. Vai vir as perseguições sobre ela, principalmente ela que é jovem. Pessoas com comichões nos ouvidos dela, para tirar ela do foco, para tirar ela da presença. Mas ela tem que estar ali, zelando o que Deus colocou na mão dela. Pessoas vão querer tirar você do foco, nem que seja debaixo do açoite, mas fica firme. Eu rogo a Deus por esse grupo de varões que está aqui. Por quê? Porque são permanentes, estão permanecendo na fé. Continue assim. É pouco, mas é os escolhidos. É pouco, mas é esses que Deus vão fazer a obra. É pouco, mas é a ferramenta na mão de Deus. Quem diz que Deus precisa de muito? Ele transforma o pouco em muito, mas ele não precisa do muito, pastor Caio. Quem diz que Deus precisa dessa igreja cheia? Não, ele precisa de verdadeiros adoradores. Combati o bom combate. Quando Jesus chama Saulo, aleluia, para a missão, que Ananias fala: Senhor, esse homem é perseguidor dos teus. Ele falou: vai, que para mim ele é vaso escolhido. Tem vaso escolhido aqui? É isso que Deus precisa, para encher de unção, encher de dom de cura, encher de, aleluia, glória a Deus, de azeite. É desses vasos que Deus quer, vasos de honra, que não vai largar o arado. Ele diz: vai, que para mim ele é um vaso escolhido. Ainda falou mais: duro vai ser para ele. Duro vai ser para ele recuar contra o meu nome. Quem disse que vai ser fácil para nós? Quando foi que você viu falando que na Bíblia que as coisas vai ser fácil para nós? Não. Mas vai chegar um dia que a glória de Deus vai se manifestar na minha e na tua vida. No dia que ele vai entregar o teu galardão. Venha, servo fiel. Porque é o fiel que ele quer. Combati o bom combate. Infelizmente, hoje em dia,
as pessoas não começam nem a combater, nem começar. Já está largando. Que nessa noite você possa meditar nessa palavra. Que nessa noite você possa abraçar o que Deus te deu. Irmão, mas eu não sei qual é o dom que Deus me deu. Busque dele. Tenho certeza que se você está aqui dentro, tem algo de Deus para tu fazer. Tenho absoluta certeza. Do menor ao que está aqui em cima. Do porteiro ao que está no altar. Daquele que lava a igreja ao pastor. Deus sempre tem uma obra na tua vida. Então, zela. Eu sempre costumo dizer que o melhor cargo dentro da igreja é aquele que está lá na porta. Porque ele é o primeiro a receber o anjo de Deus quando entra, pastor. É o primeiro a receber o anjo quando entra dentro da igreja. Aquele que lava o chão. Eu lembro como se fosse hoje, nunca me esqueço. Cuidando de uma igreja ali no setor sul. Eu fui lavar a igreja. E coloquei um louvor e estou lavando, estou limpando, lavando os bancos. Eu comecei a sentir uma unção tão grande, mas tão grande que eu nunca senti na minha vida até hoje. Sabe por quê? Abracei o que Deus colocou na minha mão. Estava fazendo aquilo ali para Deus. Faça quando você for fazer para Deus. Você louva, não louve para a igreja, não. Louve para Deus. Transforme o teu louvor em uma adoração. Ele vai subir e o Senhor vai derramar. Você que toca, não toca por tocar, não. Transforme essas notas em oração para Deus. Olha, é para ti, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe o meu louvor. Receba a minha oração. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus quer a igreja. Ele não quer uma igreja cheia. Ele não quer uma igreja inchada. Ele quer uma igreja lavada e remida. Ele não quer grandes grupos, conjuntos. Não, ele quer verdadeiros adoradores. E aqui nós temos verdadeiros adoradores. Por quê? Porque estão permanecendo na obra. Estão perseverando. Continue assim. Combatendo o bom combate. Olha a vida de Paulo. Só foi sofrimento, gente. Só foi sofrimento. Era uma prisão aqui, uma chicotada ali, uma escarnecida ali, expulsa dali, vai para ali, mas firme. Não largou. Que nessa noite a igreja continue permanecendo firme, guardando o dom que Deus te deu, zelando daquilo que Deus colocou na tua mão. Não larga, não. Chame a responsabilidade para você. Ah, não veio o levita. Ah, mas hoje nós não temos pessoa para louvar. Louve, pega o inarpe, louve. Chama a responsabilidade. Chame a responsabilidade para você. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, vamos orar mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora já.